Você já ouviu falar de alvenaria cerâmica? Como o material que escolhemos faz toda a diferença no setor da construção, chegou a hora do nosso Ncast, agora na nossa segunda temporada, abordar temas como qualidade da obra, eficiência do transporte e, claro, o conforto de quem vai viver e interagir com esse lugar. Meu nome é Maju Duarte e eu estou aqui com o Gustavo Nivoloni, representante do Instituto Tecnológico de Alvenaria Cerâmica Racional, o ITACER. Gustavo, seja bem-vindo ao nosso Ncast, o videocast da CEBIC, diretamente do ENIC 100. Obrigado, Maju, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, muito obrigada, Gustavo. Antes da gente começar a falar de inovação, acho que seria bacana a gente começar pelo básico para quem está começando no assunto, né? O que é alvenaria cerâmica e como é que foi a evolução desse material nos últimos anos? A alvenaria cerâmica é um sistema construtivo, onde a gente utiliza blocos, né, para realizar as construções das casas, prédios e outros edifícios. Ela é comprovada pelo tempo, porque existem alvenarias de antes de Cristo e que se perduram até hoje, né? Mas ela evoluiu muito nos últimos tempos, né, a alvenaria, para acompanhar o sistema construtivo, a própria evolução do sistema construtivo atual. E com isso, os produtos e as fábricas também foram evoluindo, né, para se ter maior agilidade, maior economia e maior conforto nas habitações. Hoje em dia temos uma gama de produtos muito grandes que compõem a alvenaria como se fosse um Lego, com peças especiais, né, de vários tamanhos para diminuir desperdícios, né, em toda a construção. E, então, isso aí, a alvenaria é um sistema que veio sendo atualizado e os produtos foram atualizados e as fábricas também tiveram que se modernizar para atender esses requisitos das construções. Então, hoje em dia temos fábricas modernas, né, com grandes produções que atendem às exigências do mercado, com normas para serem seguidos de fabricação e processos que trazem uma maior qualidade em todos os produtos. Você poderia dar um exemplo para a gente, Gustavo, em termos de qualidade, o que avançou na alvenaria cerâmica? E houve também uma padronização também, né, nos produtos. Isso, os produtos hoje seguem uma norma específica e eles têm tamanhos específicos e resistências de acordo com a necessidade de cada obra. E aí as produções são realizadas para atender às exigências que estão sendo requisitadas pelas construtoras e pelos construtores. Então, seguimos normas, temos laboratórios internos que testam os produtos todos os dias, todos os lotes são testados e aprovados em questão de seus tamanhos, de sua resistência, para que não haja nenhum problema patológico futuro nas obras. No entanto, a gente ainda vê muita gente com algumas dúvidas e alguns mitos rondam, né, a cerâmica, né? Quais são os principais? Sim, alguns mitos rondam a cerâmica, são vários, inclusive esse trabalho nosso aqui no ENIC, da ITACER, durante a semana vem sendo esse, quebrar esses mitos, né, que existem, que nós detectamos através de uma pesquisa de mercado que foi realizada, e existem muitos mitos que não são verdades, na parte de isolamento térmico, na parte do transporte, se o material cerâmico quebra mais ou não que o concorrente, na aplicação direta de revestimento, como um gesso direto no produto. Então, foram constatados essas dúvidas nos clientes ou construtoras que não utilizavam o nosso produto em razão desses mitos que geraram preconceitos sobre o produto. De gente acreditar na fragilidade, né? Na fragilidade, mas o sistema evoluiu, as fábricas evoluíram e o processo evoluiu. As queimas são realizadas com altíssimas temperaturas, o produto é todo automatizado com robôs, a forma de embalagem proporciona que o produto chegue íntegro na obra. Hoje em dia, o primeiro que vai colocar a mão no bloco é o pedreiro na hora de assentar. É toda automatizada a fábrica, né? Então, mudou muito o sistema e
E esses mitos têm que ser quebrados. E faz parte nossa agora aqui de divulgar esse avanço tecnológico das fábricas, né, do produto, e desenvolver o mercado para utilizar esses produtos, a mão de obra e todo esse conhecimento das vantagens que o bloco cerâmico possui. Agora, até um material de alta qualidade pode apresentar problemas se não for bem aplicado, né, Gustavo? Então, assim, o que é essencial para garantir que os produtos cerâmicos sejam aplicados de maneira correta, evitando patologias na obra? Sim, como qualquer produto, é necessário que se aplique corretamente. O produto cerâmico, também existem as normas construtivas para serem seguidas, as normas de alvenaria estrutural. E tudo começa com um bom projeto, com o desenvolvimento de um bom projeto, calculando toda a estrutura, determinando qual a resistência necessária do material que será aplicado para aquela construção. Vários itens como vou dizer, específicos da construção, como pontos de grout, quantidades de ponto de grout, transpasse da agulha, que é o ferro que vai dentro do bloco onde preenche o grout, existem normas, transpasse de verga e contraverga de apoio nas janelas, de lajes. Então, atendendo às normas corretas de assentamento, atendendo os projetos corretos, a obra estrutural é muito segura e não é para ter patologia. Entendi. E quais são os principais erros na aplicação desses produtos que você tem observado? E como evitar esses erros? Erros, né? Pode, por exemplo, se determinar um material de resistência errada, um cálculo errado e um produto errado. Como eu falei, alguns transpasses que não atendem às regras, eles podem dar fissuras, não que vá condenar a casa, mas alguma fissura, né, numa coluna interna do bloco, pelo transpasse. Então, às vezes, o tijolo ele tem uma absorção que você deve, às vezes, dependendo do tipo de bloco do fornecedor, ele tem que passar essa absorção inicial. Se você tem que umidificar a parede ou não para agregar um produto de revestimento. Então, são detalhes que devem ser observados para que não existam essas patologias. E o que torna a alvenaria cerâmica uma escolha melhor do que outros materiais disponíveis no mercado? O bloco cerâmico aqui a gente não tem como não comparar com concorrentes, né? Para a gente ter, tomando-se por base, né, o mesmo tipo de material, a mesma medida de bloco, com a mesma resistência, né? Então, nós temos um exemplo, o bloco cerâmico de 14, 19 e 39 centímetros, comparado com um bloco de concreto de 14, 19 e 39 centímetros. Ambos com resistência de 4 MPa, e vão 12 peças e meia por metro quadrado em alvenaria. Uma característica do bloco é o peso. Ele tem essa mesma resistência, o mesmo padrão, só que ele é muito mais leve, 50% mais leve. Então, a gente já começa isso no transporte. A mesma metragem de alvenaria que você tem que levar para fazer um fechamento de um prédio é aquela metragem. Mas a quantidade de caminhões para você transportar esse material até a obra são muito mais caminhões. Isso gera mais emissão de gás carbônico, né? Gera na obra uma paralisação para você ter o recebimento do produto, conferência do material que está chegando, estocagem. Esse peso ainda ele conta na hora da movimentação interna da obra, onde você tem que transportar esse material pela obra, nos elevadores, a grimalheira que eles falam. Então, são muito mais viagens que ele tem porque existe um peso determinado por segurança para trabalhar nesses prédios. Então, são muito mais viagens para distribuir o material pela obra e também a trabalhabilidade da obra. O pedreiro levantar um bloco de 6,5 kg e levantar um bloco de 10,5 kg, 11 kg, durante todo o dia, durante uma obra inteira, é muito mais desgastante e aí acaba tendo um rendimento maior no bloco cerâmico. E esse peso também, além disso, influencia no cálculo estrutural das colunas, porque você vai ter uma estrutura muito mais leve para fechamento, no caso que a gente está falando. Então, as vigas, colunas e fundações geram economia para esses cálculos, né, em razão do peso. Então, é uma característica que, por si, ela já gera um impacto grande. Um outro fator importante também da característica do bloco, que é o isolamento térmico, né? Então, ele traz um conforto maior para quem vai estar morando na casa,
sem necessidade de usar muito ar-condicionado, que daí você economiza energia elétrica, você fica num ambiente mais gostoso para quem vai morar. Então, algumas características do bloco cerâmico trazem não só economia, mas conforto. Uhum. Agora, com todas essas vantagens, Gustavo, o que você percebe que ainda falta para a alvenaria cerâmica ser ainda mais valorizada no mercado? Falta conhecimento, falta esse trabalho que nós estamos fazendo e que nós detectamos, né, nesse trabalho de pesquisa de mercado. Falta levar essa mensagem para o pessoal, para eles entenderem essas vantagens, essas pesquisas que foram feitas, esses ensaios laboratoriais que foram feitos, essas normas que existem, essa capacidade produtiva das fábricas que estão aí, né? E também essas vantagens que o bloco traz, não só para quem está construindo, mas para quem vai ficar morando lá a vida inteira, né? E um outro fator importante que eu vejo, assim, comparado um pouco, que nem hoje estão surgindo, além da alvenaria estrutural, outras formas, né? O pessoal está buscando em industrializar a construção civil, em agilizar a construção civil, né? Isso aí tem um fator, às vezes, de custo, pode ser que de um lado aumente, mas tem que pensar porque a alvenaria ela é comprovada pelo tempo, ela tem o seu isolamento térmico ótimo, ela tem seu isolamento acústico ótimo, ela perdura pelo tempo, né? E outras construções a gente ainda não sabe como será para o futuro, a durabilidade. Delas, né? E além disso, acho que o impacto social que poderia gerar se fosse tudo industrializado, a construção civil ela gera uma mão de obra muito grande para evoluir. E quando ela está aquecida, ela funciona como uma bomba, ela espalha, o mercado evolui, porque como gera mão de obra muito grande, o pessoal está lá trabalhando, então ele vai no mercado, ele compra mais, ele consegue comprar um carro, ele está trabalhando e o mercado como um todo segue essa construção civil. Agora, se você industrializar tanto, quem vai ter dinheiro para comprar as casas depois que vão ser construídas por uma ou duas empresas ou três empresas? Né? Há de se encontrar um caminho do meio. Tem que ter um caminho no meio. Acredito assim, que produtos mais desenvolvidos, ferramentas que facilitam, né, a aplicação desses produtos, que agilizem a utilização dos produtos nas construções, condições de trabalho boas, né, para todo o pessoal da construção civil. Com certeza. E, Gustavo, não dá para falar de construção hoje sem falar de sustentabilidade, que é, inclusive, um dos pilares do nosso ENIC 100. E um ponto interessante é que a alvenaria cerâmica vem de um processo natural e controlado, né? Isso torna esse material muito mais sustentável em comparação aos outros? Sim. O bloco cerâmico, ele usa basicamente argila e água. São os 4 elementos, na verdade, né? Terra, fogo, água e ar. Aqui, tirando a terra por argila. Então, ele é um produto inerte na natureza, ele já vem da natureza. No seu processo do produtivo, não é agregado nenhum produto químico além do que a argila e a água, né? Ele é queimado. Na queima, utiliza a biomassa, que são restos das serragens, que são reutilizadas para queimar no processo. O processo da cerâmica não gera nenhum entulho, porque tudo o que gera alguma perda que é gerada durante o processo pode ser reutilizado no processo. A água que é agregada para fazer a extrusão dos blocos, ela é evaporada novamente na secagem, né? E o material depois é queimado com essas biomassas, com o resíduo já de outras empresas. E até o caco, que pode ser algum produto que venha a ser queimado posteriormente que quebre, pode ser reutilizado no processo. O transporte é feito por pallets, então a embalagem é mínima, é pallets e fita, e os pallets são retornáveis para cerâmica, eles podem ser utilizados novamente. Se eles vêm quebrados, eles são consertados e reutilizados. E se não tem mais conserto, eles podem ser transformados em biomassa para utilização. E as fitas vão para a empresa de reciclagem de plástico. E ainda tem essa questão de que as áreas de extração são fiscalizadas e depois de esgotadas, elas são reflorestadas. Sim, né? A mineração ela é um meio, ela não é um fim. Ela é uma área que mata, às vezes, ou que não foi produtiva, mas ela
Você fez a exploração, você é obrigado a fazer a recuperação da área e você replanta mudas que vêm especificadas no projeto de acordo com a região para você recuperar fauna e flora. Então, no final do processo da exploração, você tem uma área de mata recuperada, né? Então, ela é um meio, ela não é um final. A jazida, ela é um meio, no final ela volta a ser uma área de mata, ou uma reserva de água. Aqui a USP, por exemplo, né, o parque ali da USP, a raia da USP, eram antigos olaris que tinham na região, que tinham escavados e virou o parque da USP ali, as raias. Então, ela é um meio. Então, nessa parte de exploração mineral, a fiscalização é muito rígida, muito intensa, e as cerâmicas que fazem parte do Itacer cumprem rigorosamente, porque é uma exigência muito grande e não tem como não cumprir. Ainda bem, né? Tem que Ainda cumprir, bem, né? Tem que cumprir, não há meio. Gustavo, como o consumidor pode identificar materiais sustentáveis? Eles precisam saber a procedência do material, como é que eles fazem, né? A gente sabe que tem um processo de rastreabilidade, é isso? Nos produtos de alvenaria cerâmica? Sim, os produtos de alvenaria cerâmica, uma característica importante dele é a rastreabilidade. Eles vêm gravados em todos os produtos, eles vêm identificados lotes de fabricação, a data de fabricação, o nome da empresa que fabricou e a resistência específica do bloco. E a sustentabilidade que a gente estava falando, o cliente, o consumidor, ele tem que pesquisar a fundo, na verdade, como que é o processo produtivo, né? O que materiais que eles utilizam para compor o produto. Acho que isso é fundamental para saber se é sustentável ou não. Ou seja, ficar atento, né, da origem, né, da procedência, origem, procedência do produto que você está comprando, né? Isso. E nós da Anicer somos as maiores empresas do estado que nos unimos para divulgar todas essas vantagens, essas qualidades do produto, e elas todas estão aptas para atender rigorosamente às exigências do mercado. Gustavo, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço, Maju, foi um prazer estar aqui com você. Agradeço a oportunidade e gostaria de concluir com o slogan nosso da Itacer. Itacer, educando o presente e construindo o futuro. E para você que nos acompanhou, siga o ENIC 100 e a CEBIC nas redes sociais para mais episódios como esse. A gente segue junto trazendo conteúdo direto, útil e conectado com a realidade de quem constrói esse país. Nos vemos no próximo episódio.